Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou Alex Brito e sigo com vocês estudando para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Se eventualmente você ainda não me conhece ou ainda não sabe, eu estou colocando à disposição conteúdos por meio de vídeos para que você tenha mais elementos aí que venham a fortalecer o seu processo de estudo, né, de preparação, e consiga chegar forte no dia da prova, alcançando aí o objetivo, que é a obtenção da sua carteira profissional de contador, né, do seu registro. Neste vídeo eu vou falar sobre mais um tema de auditoria contábil, né? Auditoria contábil é a matéria que nós estamos aqui estudando neste momento. Eu havia anunciado, esse é o quinto vídeo, tá? Onde eu abordo temas de auditoria, e eu havia anunciado para este vídeo abordagem sobre formação de opinião e emissão de relatório. No entanto, revisitando o edital, eu percebi a necessidade de fazer uma adequação aqui na sequência das abordagens. Eu vou falar agora sobre modificação na opinião do auditor. Eu não sei exatamente quando você está vendo esse vídeo, mas ele está sendo gravado antes da realização do exame 1 de 2017. Por que eu estou falando isso? Neste exame há um elemento novo na demanda aí de auditoria, né, na demanda de temas de auditoria, que é o novo relatório do auditor, algo que você já deva ter ouvido falar, especialmente se você é de auditoria, tá? Até o exame anterior, no tópico formação de opinião, estava contido o assunto modificações na opinião. Para o edital atual, isso foi separado, né? Então, modificação da opinião na opinião é um item isolado dentro dos temas de auditoria, tá? Então, por isso que eu vou abordar especificamente. Então, para ficar bem claro, este vídeo é sobre modificações na opinião do auditor independente. Então, vamos lá. Para falar disso, eu vou, na verdade, mencionar três componentes do relatório, da estrutura do relatório, né? Os aspectos sobre o novo relatório, efetivamente, eu vou falar num vídeo separado, tá? Eu vou gravar um vídeo adicional para abordar só isso. Então, aqui nós estamos falando de modificação, e eu vou falar de modificações, vou falar de ênfase e vou falar de outros assuntos, tá? Então, vou falar de três componentes. Embora a chamada do vídeo seja modificação, eu também vou falar de ênfase e outros assuntos. Vamos às modificações. Primeiro eu vou tentar exemplificar aqui de uma maneira em que eu não venha usar muito termo técnico, tá? Primeiramente eu vou fazer isso. Então, quando o auditor, na sua opinião, menciona que está tudo ok com relação às práticas contábeis inseridas naquelas demonstrações, integrantes, né, melhor dizendo, daquelas demonstrações, né, que são objeto de seu trabalho, quando ele sinaliza com ok, sem qualquer tipo de parênteses ou vírgula, né, então, tudo ok, ele está emitindo uma opinião sem modificação, uma opinião limpa, tá? Então, quando ele simplesmente diz tudo bem aqui com relação às práticas, com relação a estas demonstrações, ele está emitindo uma opinião limpa, sem modificação, tá? Quando ele faz um parênteses ou uma vírgula, por exemplo, exceto por tal assunto, as demonstrações estão em conformidade com as práticas, etc, etc. Tá? Então, repetindo,
exceto sobre tal assunto, as demonstrações estão em conformidade, tal. Essa é uma opinião modificada, tá? Uma opinião com ressalva, ok? Eu vou repassar isso daqui a pouquinho. Então, essa é a opinião com ressalva. Quando o auditor emite uma opinião discordando das práticas contábeis ali inseridas, né, no objeto do seu trabalho, que são as demonstrações da empresa X na data Y, né, quando ele discorda daquelas práticas, ele está emitindo uma opinião adversa, tá? Então ele não concorda com as práticas ali adotadas, com os aspectos gerais relevantes, e ele emite uma opinião adversa, tá? Então também uma modificação, todavia uma adversa. E quando o auditor não emite opinião, ok? Quando ele se abstém de emitir uma opinião, isso corresponde a uma outra modificação, tá? Por determinadas circunstâncias, que eu vou dizer daqui a pouquinho, o auditor se abstém de opinar, ou seja, eu não tenho nada a dizer sobre essas demonstrações, né? Em termos não técnicos, é isso que ele quer dizer, né? Eu não tenho nada a declarar a respeito dessas demonstrações. Então essas são as modificações: ressalva, adversa e abstenção. A ressalva corresponde a uma distorção, ok? Todavia, sem afetar de modo contundente, sem afetar de modo significativo o contexto geral das demonstrações, tá? É um efeito de distorção, no entanto, limitado, né? Podemos chamar assim, algo que não coloca em risco a análise global das demonstrações, tá? A opinião adversa, significa o seguinte: o auditor executou os seus procedimentos, ok? Identificou uma série de distorções, tá? Uma série de distorções num grau acima daquele que gera ressalva, tá? Lembrando, a ressalva é uma distorção num nível limitado, ok? Que não afeta o conjunto como um todo das demonstrações. A opinião adversa se dá quando o auditor, durante a execução dos seus procedimentos, identificou uma série de distorções, apresentou essas distorções para a administração. No entanto, a administração não acatou as orientações de ajustes, ou seja, houve uma discordância com relação à conclusão daquelas demonstrações, ok? A auditoria identificou diversas distorções que, em conjunto, afetam as demonstrações contábeis, né, de maneira significativa. A administração não entende dessa forma, portanto não procedeu nenhum tipo de ajuste. E aí o que o auditor faz? Ele discorda, e esta discordância com relação às práticas, formalmente, né, no contexto do relatório, corresponde a uma opinião adversa, ou seja, eu, auditor, não concordo com as práticas aqui adotadas, ou seja, essas demonstrações não estão em conformidade com as práticas. Por fim, o auditor deixa de emitir uma opinião quando ele não tem condição de executar o procedimento,
ou os procedimentos, né? De uma maneira, num volume significativo também. Exemplo, sem grande detalhe, o auditor solicita a documentação e não recebe, ele demanda o procedimento de confirmações externas, né? Que eu mencionei no vídeo anterior, né? As circularizações, por exemplo, né? Confirmações junto a terceiros, não recebe respostas, enfim, ele não tem acesso a documentos, não consegue levantar as evidências mínimas necessárias, podemos dizer que ele fica às escuras. Com isso ele não pode emitir. Como é que ele pode dizer A ou B acerca de algo que de certa forma ele nem viu? Percebe? Então, nessa circunstância, a opinião do auditor é de abstenção, ok? Então, essas são as modificações. Como eu mencionei também, existem outros 2 parágrafos presentes no relatório. Um é o de ênfase, tá? Ênfase é como levantar uma bandeira de alerta, tá? Levantar um sinal. Exemplo, se uma empresa, eu vou pegar um exemplo de continuidade operacional, também, para quem não viu, abordado no vídeo anterior a este, no vídeo 4. Se uma empresa dá sinais de que o seu futuro está ameaçado, tá? Geral, por conta de prejuízos sucessivos, né? Ocorridos aí nos últimos exercícios, dificuldade com fluxo de caixa, etc., ela tem a sua continuidade operacional ameaçada, em risco, né? Não se sabe se ela vai sobreviver, né? Traduzindo, né? No entanto, existem planos para reverter esse quadro, tá? Então o auditor verificou que a administração está tomando providências, existem planos concretos, evidência de que há uma tendência de que esse cenário se modifique, tá? Neste caso, o que o auditor faz? Ele emite um parágrafo de ênfase, e a ênfase significa que, para o usuário da informação, né? Veja, existe um problema que hoje não está afetando de maneira contundente, todavia pode vir a ser um problema no futuro, tá? Então, hoje as demonstrações contábeis não estão impactadas por este cenário identificado, tanto que existem planos, etc, etc, etc. Aí o auditor faz uma conexão deste parágrafo com uma nota explicativa, né? Ou seja, para evidenciar que realmente existe algo sendo feito acerca daquilo. No entanto, futuramente, se isso não se concretizar, pode haver algum problema. Quando uma situação como essa é identificada, no entanto, não há nada de concreto que faça com que o auditor perceba uma tendência de reversão, né, deste cenário, nós não falamos de ênfase, e sim de uma ressalva, tá? Então, repetindo aí o que eu falei há pouco, a ênfase significa uma bandeira de alerta sobre algo que hoje não está impactando, porém poderá impactar amanhã, tá? Então a ênfase é um sinal de alerta. E por fim, outros assuntos, tá? Em outros assuntos são abordadas questões que não estão ligadas a nenhum tipo de distorção, a nenhum tipo de modificação, etc. Nada estrutural das demonstrações, tá? Mas, no entanto, são elementos importantes. Por exemplo, quando existe uma transição
entre a auditoria, né? Então esse ano a empresa está sendo, eu sou o novo auditor dessa empresa. No ano passado eu não fui. Menciono lá em outros assuntos. Olha, no exercício anterior a empresa foi auditada pela empresa tal. Faço uma chamada sobre o relatório que eles emitiram, coisas nesse sentido, tá? Então outros assuntos são elementos importantes também para conhecimento do usuário. No entanto, situações que não estão relacionadas aos efeitos das demonstrações, tá certo? Então essas são as abordagens sobre modificação na opinião, né, adicionadas, agregadas aí de outros dois elementos que são o parágrafo de ênfase e o parágrafo de outros assuntos. Eu vou trazer num vídeo adicional os aspectos de formação de opinião e emissão de relatório, né? Como, mais uma vez mencionando que para esse exame, primeiro exame de 2017, né, isso carrega o elemento novo, que é o novo relatório do auditor, ok? E com isso nós vamos para a reta final da abordagem da matéria de auditoria contábil, tratando do coração ou da sua alma, enfim, que é a formalização ou a materialização do trabalho do auditor por meio do relatório, ok? Então, eu quero agradecer pelo seu tempo, convidá-lo a seguir aqui e também peço que deixe seus comentários, faça perguntas, divulgue este canal para que outras pessoas possam também usufruir. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, um grande abraço e até o próximo vídeo.